São todos os pecados iguais para Deus? A questão se todos os pecados são iguais para Deus é complexa e tem sido objeto de debate teológico ao longo dos séculos. Para abordar isso, é útil considerar diferentes aspectos da natureza do pecado e da justiça divina conforme apresentados nas Escrituras. Igualdade dos pecados. 1. Todos os pecados separam de Deus. A Bíblia deixa claro que qualquer pecado, independentemente de sua gravidade aos olhos humanos, nos separa de Deus. Em Romanos 3:23, lemos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que todos os pecados, sejam grandes ou pequenos, nos afastam da perfeição de Deus e nos colocam em necessidade de redenção. 2. A necessidade de perdão. Todos os pecados necessitam de perdão, e a única forma de alcançar esse perdão é através do sacrifício de Jesus Cristo. 1 João 1:7-9 afirma: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, em termos de necessidade de expiação, todos os pecados são iguais. Diferença de gravidade e consequências. 1. Consequências terrenas. Enquanto todos os pecados são iguais no sentido de que separam de Deus e necessitam de perdão, a Bíblia também indica que diferentes pecados têm diferentes consequências terrenas. Por exemplo, mentir e cometer assassinato são ambos pecados, mas as consequências de cada um na sociedade e nas vidas das pessoas envolvidas são significativamente diferentes. 2. Pecados mais graves. Jesus faz distinções entre pecados em termos de sua gravidade. Em João 19:11, ele diz a Pilatos: aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Isso sugere que alguns pecados são considerados mais graves que outros. Da mesma forma, em Mateus 23:23, Jesus repreende os fariseus por negligenciarem os assuntos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, sugerindo que há mandamentos de maior peso. Pecado imperdoável. A Bíblia menciona um pecado específico como imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus 12:31-32, Jesus declara: portanto, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Isso indica que, em termos de perdão, há uma distinção clara. Conclusão. Então, são todos os pecados iguais para Deus? A resposta depende do contexto. Igualdade em separação e necessidade de perdão. Todos os pecados, grandes ou pequenos, nos separam de Deus e necessitam do perdão que só Jesus Cristo pode oferecer. Diferença em consequências e gravidade. Diferentes pecados têm diferentes consequências terrenas, e alguns são considerados mais graves que outros em termos de impacto moral e social. Pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo é destacada como um pecado de gravidade especial que não será perdoado. Essas distinções ajudam a entender a complexidade da natureza do pecado e a justiça divina, ressaltando a necessidade universal da graça e do perdão de Deus oferecidos através de Jesus Cristo.